Olá novamente, nós iremos continuar o assunto sobre concordância verbal, a respeito das regras do sujeito composto. Vamos lá, quinta regra. Sujeitos ligados por nem. Quando os sujeitos são ligados por nem, o verbo vai para o plural. Exemplo, nem chuva, nem frio são bem recebidos. São dois elementos. Nem chuva, nem frio. É como se tivesse a junção. Chuva e frio não são bem recebidos. Mais ou menos assim. Então, por isso que o verbo vai para o plural. Sexta regra. Sujeito ligado por com, pela preposição com. Quando semelhante à ligação e, o verbo vai para o plural. Lembrando que a conjunção e tem a função de adição, em alguns casos, certo? Exemplo, o ator com seus convidados chegaram às 6 horas. Aqui quer dizer que o ator e seus convidados chegaram às 6 horas. Só que foi utilizada a preposição com e não i, mas só que são semelhantes, com e i, nesse caso aqui. Então, logo o verbo vai para o plural, concordando, porque são dois elementos, o ator e convidados. Mas quando com representar em companhia de, o verbo concorda com o antecedente e o segmento com é grafado entre vírgulas. Exemplo, o pintor, com todos os auxiliares, resolveu mudar a data da exposição. No caso aqui, com todos os auxiliares, está entre vírgulas, ou seja, como a gente viu lá anteriormente nas aulas, é um aposto, ou seja, um complemento, uma informação complementar sobre sobre o pintor. E no caso, o verbo vai permanecer no singular, porque está concordando com o pintor. O com seus auxiliares está entre vírgulas, é como se eles fossem informação extra, certo? Próxima, 7. Sujeitos ligados por não só, mas também, tanto quanto, não só, como. Nesses casos, o verbo vai para o plural ou concorda com o núcleo mais próximo. Exemplo, tanto Rafael como Marina participaram da amostra. Tanto Rafael como Marina participou da amostra. Quando aparecer os sujeitos ligados a não só, mas também, tanto quanto, não só, como, é permitido tanto no plural como concordar com o sujeito mais próximo. Se o sujeito mais próximo estiver no singular, o verbo estará no singular. Ou pode ser concordado com o todo. Como são dois elementos, Rafael e Marina, o verbo também pode ficar no plural, certo? Próxima. Oitava regra, partícula se. No caso em que a palavra se é índice de determinação do sujeito, o verbo deve ser conjugado na terceira pessoa do singular. Gente, lembrando aí, quando aparece a partícula se, em alguns casos, a pessoa não consegue identificar o sujeito. Alguém fez alguma coisa, mas não se sabe quem, certo? Só lembrando aí do sujeito indeterminado. Então, quando aparecer o se indicando indeterminação do sujeito, o verbo deve estar conjugado na terceira pessoa do singular. Exemplo, confia-se em todos. Alguém confia em todos, mas ninguém sabe quem é que confia. Aí aqui, confia-se alguém. E o se aqui está como indicando a indeterminação do sujeito, certo? Então, no caso, o verbo permanece na terceira pessoa do singular. No caso em que a palavra se é partícula apassivadora, o verbo deve ser conjugado concordando com o sujeito da oração. Lembrando aí se como partícula passivadora.
Quando a gente estuda sobre o assunto voz ativa, voz passiva, no qual a voz ativa, o sujeito pratica a ação que está acontecendo ali no verbo. Na voz passiva, o sujeito ele sofre a ação que está sendo dita ali no verbo. Quando está na voz passiva, o sujeito ele sofre a ação, pode aparecer o se. E aí o se ele recebe essa função de partícula passivadora, ou seja, dizendo que alguém fez alguma coisa e aquele sujeito da oração está recebendo a ação. Exemplo: construíram-se uma igreja. A igreja ela não se constrói por ela mesma, alguém constrói a igreja. Construíram-se uma igreja. Colocando na forma, direta, uma igreja foi construída, certo? Colocando na voz passiva, a igreja foi construída. Então, construíram-se uma igreja. É a mesma coisa. Uma igreja foi construída, construíra-se uma igreja. Nesse caso aqui, o se é partícula passivadora, certo? Que está indicando que a igreja, o sujeito, recebe essa ação. O que foi construída? Uma igreja. Então, a igreja recebe a ação de ser construída. O se aqui informa que ela sofreu essa ação. Próximo exemplo: construíram-se novas igrejas. Novas igrejas não está no plural, né? Está no plural, novas igrejas. Logo, o verbo vai para o plural. Seria a mesma coisa. Novas igrejas foram construídas por alguém, certo? É o mesmo caso. Então, quando o se for partícula passivadora, indicar que o sujeito está recebendo a ação do verbo, certo? Ele concordará com o sujeito. Ou se o sujeito estiver no singular, o verbo singular, com o pronome, com a partícula se. Se o sujeito estiver no plural, o verbo estará no plural com a partícula se, certo? Próxima, 9. Verbos impessoais, ou seja, os verbos impessoais sempre são conjugados na terceira pessoa do singular. Exemplo: havia muitos copos naquela mesa. Houve 2 meses sem mudanças. Nesse caso aqui, o verbo haver, ele é impessoal. Não existe nenhuma pessoa que pratica a ação de haver. Não, ele é impessoal, certo? Então, havia muitos copos naquela mesa. Mesmo que tenha aí, havia muitos copos. Muitos copos está no plural, mas o verbo permanece no singular, porque ele é impessoal. Houve 2 meses. Mesmo que 2 meses esteja no plural, o verbo vai continuar na terceira pessoa do singular, porque ele é impessoal, certo? Ele não tem uma pessoa ali praticando a ação, ok? Essa aqui é um caso muito comum. Haviam muitos copos. Não, aí tá errado. Haviam não. Ou havia, certo? Houveram 2 meses. Não, houve 2 meses, porque é impessoal. Ele não pode ir para o plural, certo? 10. Regra 10. Sujeito seguido por tudo, nada, ninguém, nenhum, cada um. Neste caso, o verbo fica no singular. Quando aparecer tudo, nada, ninguém, nenhum, cada um são expressões no singular, então o verbo vai ficar no singular. Exemplo: Amélia, Camila, Pedro, ninguém o convenceu de mudar de opinião. Apareceu ninguém, que é uma palavra do singular, o verbo concorda com o singular, certo? Concorda com ninguém, nada, tudo, nenhum, cada um, certo? Próxima. 11ª regra. Sujeitos ligados por como, assim como, bem como.
O verbo é conjugado no plural quando aparecer essas expressões, como, assim como, bem como. Exemplo, o trabalho, assim como a confiança, fizeram dela uma mulher forte. Nesse caso, assim como, o como, bem como, está também atribuindo, recebendo, no caso, uma função de adição. O trabalho, assim como a confiança. É a mesma coisa que dizer, o trabalho e a confiança fizeram dela uma mulher forte. Então, quando aparecer como, assim como, bem como, o verbo será conjugado no plural. 12ª. Locuções é muito, é pouco, é mais de, é menos de. Nesses casos em que as locuções indicam preço, peso e quantidade, o verbo fica sempre no singular. 3 vezes é muito, 3 vezes é pouco, certo? Então, sempre que aparecer locuções é muito, é pouco, é mais de, é menos de, o verbo sempre ficará no singular. 3 vezes é, certo? Próxima, 13ª. Verbos dar, soar e bater mais hora, mais alguma hora ou horas. O verbo sempre concorda com o sujeito. Exemplo, deu 1 hora que espero. Soaram 2 horas. Deu uma hora. No caso aqui, como está falando em horas, o verbo está no singular, certo? Soaram 2 horas. No caso, 2 está no plural, o verbo soaram deve concordar no plural, certo? 14ª. Indicações de datas. O verbo deve concordar com a indicação numérica da data. Exemplo, hoje são 2 de maio. Mas o verbo também pode concordar com a palavra dia. Exemplo, hoje é dia 2 de maio. Então, quando aparecer o dia, a palavra dia, você vai concordar. Dia não está no singular? Então, o verbo vai ficar no singular. Agora, se tiver hoje são 2 de maio, 3 de maio, e por aí vai, o verbo concorda com a numeração da data. Agora, se fosse assim, hoje é 1º de maio, aí o verbo é singular. Hoje são 2 de maio, já muda, certo? São 2 de maio. Por causa da quantidade, 2 já é plural, certo? Mas quando tiver a palavra dia, singular. Próximo. Agora as regras quando os verbos estão no infinitivo, ou seja, na forma, costumo dizer, né, na forma original dele, que foi criada primeiro. Infinitivo impessoal. Verbos no infinitivo não devem ser flexionados nas seguintes situações. Então, vamos lá. A. Quando tem valor de substantivo, exemplo, comer é o melhor que há. O verbo comer aí ele está com valor de substantivo e não de verbo, certo? Ele está dizendo que a ação de comer é a melhor coisa que existe, certo? Então, comer não é flexionado plural. B. Quando tem valor de imperativo, exemplo, vá dormir. Não conjuga o verbo vá, singular, e dormir permanece no infinitivo, certo? C. Quando os verbos principais de uma locução verbal. Exemplo, íamos sair quando você chegou. O verbo principal aqui é sair. O íamos, ele é conjugado, mas o sair não conjuga, ele permanece no infinitivo. D. Quando são regidos por preposição. Exemplo, começamos a cantar. Então, cantar permanece no infinitivo, porque tem uma preposição a antes. Começamos a fazer o que? A cantar. Então, o cantar no infinitivo. Próxima e última regra. Infinitivo pessoal. Verbos no infinitivo devem ser flexionados
quando os sujeitos são diferentes e queremos defini-los. No caso lá, não flexiona, né? Só lembrando, infinitivo impessoal não flexiona, quando não tem nenhuma pessoa praticando a ação. E já no infinitivo pessoal, quando tem uma pessoa praticando a ação, certo? Flexiona para o plural, certo? Exemplo, comprei a pizza para eles comerem. Aparece aí o pronome eles. Eles está no plural, logo o verbo concordará com o plural. Eles comerem, certo? Então, gente, é isso. Essas foram as regras. Estudem mais, se aprofundem mais nesse assunto, porque ele é bastante importante. Então, até a próxima e façam os exercícios.